será que nos lembramos de tudo que Deus fez por nós? É um questionamento que às vezes passa na minha cabeça. Será que eu me lembro de tudo mesmo que Deus fez por mim? Todos nós passamos por várias coisas na vida, momentos ruins, momentos que a gente não gostaria de passar de novo, mas que Deus nos ajudou a passar por eles. Deus nos ajudou a suportar cada dor, cada problema, cada necessidade. Ele nos ajudou a fazermos coisas que sem Deus não poderíamos fazer. Até hoje, ele faz coisas que sozinhos não poderíamos fazer. Porque Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Deus é capaz de mudar cenários. Deus é capaz de mudar a história. Deus é capaz de fazer milagres extraordinários a cada momento. E a cada momento que o agir dele se faz presente, nós ficamos alegres. Nós ficamos felizes pelo que ele está fazendo. Nós somos felizes pelo que está desenvolvendo em nós, pelo que está preparando para algo futuro. Essa alegria fica cada vez maior quando a gente vivencia o que Deus prometeu lá atrás. A gente fica extremamente alegre quando nós vemos o milagre de Deus. Quando nós vemos a cura, quando vemos a salvação, a restauração. Quando vemos tudo aquilo que Deus fez. Tudo aquilo que Deus nos prometeu que faria. Mas o problema que a nossa mente costuma sempre fazer é se esquecer do que Deus já fez lá atrás quando uma nova luta vem. Quando um novo conflito quer nos encarar. Quando um novo conflito quer tentar se fazer maior do que o conflito anterior. Isso faz a nossa mente se desesperar. Isso faz a nossa mente pensar que agora não dá. Porque a mente sempre contraria sempre contraria a nossa fé. A nossa mente contraria o que Deus fez num ponto que a gente se esquece do que Deus já fez. Que a gente olha mais para os problemas do que para Deus. A gente olha mais para os problemas do que Deus, que literalmente nos salvou de vários outros problemas. Isso acontece com várias pessoas. Porque a mente é má, o coração é mau. Eles sempre querem arrumar oportunidade para a gente se esquecer do que Deus já fez. Se esquecer das vitórias, se esquecer das libertações, dos livramentos, de tudo que Deus já fez. O problema não é demonstrar dor enquanto você encara o problema, mas sim se deixar levar pelo que sua mente pensa enquanto você encara esse problema. Pois a mente quer fazer o que tal problema seja maior do que realmente é. E nada é maior que Deus. Nenhum problema é maior que Deus. Nenhum problema é impossível que Deus possa resolver. Nós sozinhos não conseguimos resolver. E é por isso que temos que confiar em Deus. E é por isso que o inimigo tenta usar nossas mentes, nossos corações, para nos dizer essas mentiras. Pois ele sabe que se nós confiarmos em Deus, ele vai agir. Nós vamos vivenciar milagres. Nós vamos vivenciar experiências que nunca pensávamos em ter. Então ele tenta sussurrar em nossos ouvidos dizendo: não, você não vai conseguir, esse problema é maior que você, esse problema não é páreo a você, nem a Deus, nem a ninguém. É como se o inimigo tivesse tentando te distrair ao ponto de te fazer esquecer do que você já viveu, do que você já viveu com Deus, do que Deus já te prometeu. E nós vemos um exemplo desse tipo de comportamento que o inimigo tentou incitar homens a fazer lá em Mateus, através do e tal está mostrado na primeira e na segunda multiplicação dos pães. Na primeira multiplicação dos pães, os discípulos viram que Jesus tem poder para multiplicar aquilo que é bom para os seus filhos, que ele se importa com os seus filhos, que ele faz uma abundância enorme de milagres, tanto materiais quanto espirituais. O que for bom para ele e também o que for bom para a gente. Mas logo que a segunda multiplicação acontece, os discípulos não se lembram na primeira multiplicação. Eles questionam: como vão conseguir pão? Sendo que eles já viram que na primeira multiplicação dos pães, Jesus poderia multiplicar pão. Mas ao invés de pedir para Jesus: mestre, você poderia multiplicar os pães como você fez na última vez?
Não, eles questionaram. Como ele vai fazer isso? Como que a gente vai conseguir arrumar pão? Ou seja, os problemas querem que a gente se esqueça do que Jesus já fez. Tanto que um capítulo depois, quando Jesus fala sobre ter cuidado sobre o fermento dos fariseus, eles não estavam, eles estavam se preocupando com a falta de pão. Sendo que nesse momento eles viram duas vezes ele multiplicar pão, nos mostrando que quando nós focamos nos problemas, a gente não só se esquece do que Deus já fez, mas também a gente não se atenta ao que Ele está falando conosco. A gente não se atenta ao que Ele está querendo nos dizer, querendo nos avisar. E é por isso que pensar demais nos problemas é uma coisa ruim. Porque você não só se esquece do que Deus já fez, mas também não acaba não tendo discernimento da voz de Deus, porque você está ouvindo mais as suas preocupações do que tentar buscar a voz de Deus. Todos nós passamos por períodos assim. E mesmo que não seja fácil resolver essa questão, não significa que não devemos entregar a Deus esses problemas. Não significa que podemos simplesmente esquecer de tudo que Deus já fez. Não. A gente tem que entregar esses problemas, pedir sabedoria, pedir discernimento para que possamos enfrentá-los. Não sozinhos, mas com Deus. Porque Deus é nosso guia. Deus vai nos motivar, nos lembrar do que Ele já fez, para que a gente já possa estar confiante de que, mesmo que um problema que você esteja encarando hoje possa parecer grande para você, não significa que seja grande para Deus. Não significa que o seu problema de agora é mais complicado de se resolver do que o anterior. Sendo que Deus resolve qualquer problema. Deus resolve qualquer problema que está nos afetando, que está nos angustiando. O que o inimigo quer fazer o que o inimigo quer é que a gente foque nos problemas, para que desviemos o foco em Deus, para que a gente dê mais ouvidos ao que o inimigo diz do que o que Deus quer nos dizer. Nós não podemos negar que muitas vezes acabamos tendo esses problemas. Nós não podemos aceitar que esses problemas continuem nos contaminando. Então, o que temos que fazer é entregá-los a Deus, crer que Ele vai resolver, crer que Ele nos dará o escape necessário, crer que Ele nos amadurecerá para alcançarmos as vitórias que Ele quer que a gente alcance. O que temos que fazer é nos lembrar de quem é Deus, nos lembrar do que Deus já fez, nos lembrar do que Deus nos prometeu, nos lembrar sempre de quem é Deus, que é o nosso Salvador, que é o nosso Criador e que vai voltar. Não, independente do que o inimigo estiver colocando em nossos ouvidos, não podemos nos render à voz dele. Mesmo que você esteja vendo vários problemas, o que importa não é o que você vê. O que importa é o que você crê. Bota você crer que Deus vai resolver. Mesmo que você esteja vendo uma variedade enorme de problemas, você tem que crer que Deus tem poder para resolver tudo aquilo. Nós precisamos buscar cada vez mais orientação em Deus, porque senão nós vamos dar lugar ao inimigo. Muitas vezes esses problemas vêm, eles vão, eles não somem de uma hora para outra. O que temos que fazer é crer em Deus, nos agarrar em Cristo. Crer que, independente do nível do problema que estamos encarando, Deus vai nos ajudar. Deus vai nos capacitar para vencermos. Deus quer que a gente vença não para a nossa glória, mas para a glória dele. Deus quer mostrar ao mundo que, dependendo dos problemas que ele lança contra nós, o que importa é que Deus nos fortalece. Deus nos capacita a enfrentarmos tais coisas. Então não podemos nos esquecer de quem ele é. Não importa quão alta a voz de Satanás possa estar. Nada supera a voz do Senhor. Muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe todos vocês, tudo bem?